Eu sou o pastor Eliseu Bernardo, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Nova Esperança, ADENE. Quero lhe convidar para mais um momento de reflexão, falando sobre a Bíblia. E hoje nós iremos falarmos um pouco a respeito da cura do paralítico de Betesda. E esse texto ele está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. Irei ler todo o texto sobre esta história para termos um entendimento sobre o mesmo. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Aqui está, nesta narrativa, uma história muito impactante, de muitas histórias bíblicas que nós encontramos no livro sagrado, na Bíblia Sagrada. Esse homem, ele foi conhecido como o paralítico de Betesda, um tanque que estava em Jerusalém, e esse tanque perto da porta das ovelhas, um tanque muito conhecido porque ali eram levados muitos enfermos, paralíticos, mancos, ressecados, cegos, e eram colocados ali todos os dias, o texto fala sobre, porque acreditava-se que em determinado tempo um anjo descia aquele tanque e agitava a água, e o primeiro que fosse lançado ali depois do movimento das águas, o texto fala sobre, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E este paralítico, conhecido como paralítico de Betesda, ele era levado para ali todos os dias, para que ao movimento da água ele fosse sarado desta enfermidade. Porque
naquele local ali, existiam 5 pavilhões, e havia um amontoado de enfermos, de doentes, de pessoas que eram levadas para ali, que não viviam em sociedade por conta da enfermidade. E para Israel, o enfermo, aquele que era enfermo, que tivesse deficiência física, ele era rejeitado pela sociedade, porque poderia ser alguém que pudesse ter pecado, e por conta de ter pecado, ele adquiriu a enfermidade. E por ter adquirido a enfermidade, ele tinha o desfavor de Deus. E por essa razão eles eram colocados nesses alpendres, nesses pavilhões. E esse paralítico, ele estava na mesma condição. E todos os dias ele era levado para ali, para a beira do tanque. Penso eu que ele era uma pessoa desesperançosa, não tinha esperança de ter a sua situação mudada, porque ele mesmo disse, quando foi surpreendido, impactado pela presença do Senhor Jesus, porque Jesus de repente apareceu entre aquela multidão, apareceu próximo do tanque, e ao chegar próximo daquele tanque, Jesus tem um encontro com aquele paralítico, e o paralítico tem um encontro com o Senhor. E ao ter um encontro com o Senhor Jesus, o Senhor libera uma palavra de vitória para ele. Queres ficar são? Esta foi a pergunta do Senhor. Jesus sabia o estado dele. Jesus sabia que ele precisava de uma vitória, sabia sim. Mas por que da pergunta do Senhor Jesus para aquele paralítico? Sabe por quê? Jesus quer nos ouvir. Jesus quer ouvir-nos dizer o que nós queremos que ele nos faça. Por isso o Senhor perguntou ao paralítico: queres ficar são? E a mesma pergunta Jesus lhe faz neste momento. O que lhe aflige? O que lhe oprime? Qual é a sua causa? Qual é a sua necessidade? Jesus, ele quer liberar para você o milagre em sua vida. Milagres serão gerados a partir de um coração que acredita, de um coração que crê e uma alma que anseia o desejo de um milagre. Foi o que aconteceu com o paralítico. Ao paralítico dizer: Senhor, não tenho ninguém que quando a água é agitada me lance primeiro no tanque, mas sempre que eu tento chegar lá, vai outro na minha frente e toma a minha vez. Jesus, naquele mesmo instante, Jesus libera uma palavra de vitória para aquele paralítico. E Jesus diz: toma a tua cama, levanta e anda. Bendito seja o nome do Senhor. E no mesmo instante, ele levantou da sua posição, levantou do estado em que estava e levou a sua cama. Só que o dia era sábado, o texto diz, e aqueles que ali estavam disseram: não te é lícito levar a cama no dia de sábado. E Jesus, mesmo tendo milagres para realizar, mesmo sendo o Senhor dos milagres, o Deus das maravilhas, o Senhor das obras extraordinárias, aqueles homens se prenderam a questões religiosas. Quantos de nós, muitas das vezes, não nos prendemos a questões religiosas? Quantos de nós? Mas o Senhor, ele não quer que venhamos ficar presos em questões que venham nos prender, questões que venham nos impedir de vermos a glória do Senhor. É necessário buscar no Senhor, no Deus dos milagres, o Senhor que pode operar, que pode realizar, que pode fazer o milagre. É necessário buscar nele a vitória, pois milagres Jesus tem para operar na sua vida, para liberar sobre a sua vida. E quando aquele homem encontra o Senhor no templo, o texto diz
Depois ele tem um encontro com o Senhor. O Senhor libera uma palavra de advertência para ele. Jesus fala para ele: vai, porque você já está são, mas não volte a transgredir mais, para que uma coisa pior venha a te acontecer. E esta advertência o Senhor faz para nós. Quantas das vezes nós somos surpreendidos por milagres, por sobrenatural do nosso Deus, por maravilhas extraordinárias, grandes milagres que o Senhor faz em nosso favor, e quantas das vezes voltamos as costas para Deus. O Senhor deu uma advertência àquele homem que foi paralítico: você vai, mas não tornes a praticar males novamente. Não volte a pecar mais, para que uma coisa pior venha a te acontecer. Esta advertência o Senhor também nos faz. Somos muitas das vezes abençoados, agraciados por Deus com grandes milagres e maravilhas. Mas é necessário reconhecer e não voltar mais a fazer coisas que entristecem ao nosso Deus. É necessário caminhar, ir para frente, não voltar mais atrás. Quantas pessoas que já foram beneficiadas nesta vida pelo Senhor Jesus estavam na presença do Senhor, transgrediram, foram punidos, porque o pecado traz consequências gravíssimas, foram punidos com a pena do pecado, da transgressão, mas Jesus teve misericórdia, curou, restaurou a pessoa, e esta pessoa, como recompensa que deveria retribuir ao Senhor, esta pessoa voltou para trás a praticar as mesmas coisas, os mesmos delitos. E o Senhor está dizendo para nós neste momento: não volte a fazer mais, não volte a praticar as mesmas obras, as mesmas coisas, as mesmas transgressões, para que uma coisa pior não venha a suceder a você. É necessário, quando receber da parte de Deus uma grande vitória, continuar olhando para frente, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, e continuar adorando Ele, servindo a Ele de todo o coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas forças. É necessário caminhar para frente e não retroceder. Que Deus em Cristo Jesus venha lhe abençoar. Que Deus em Cristo Jesus possa liberar sobre a sua vida uma grande vitória. Porque Deus, Ele é socorro. Deus é refúgio. Deus é fortaleza. É um socorro bem presente na hora da angústia. Receba as bênçãos de Deus. Seja abençoado por Deus. Que o seu lar seja abençoado pelo nosso Pai Celestial. Eu sou o pastor Eliseu Bernardo, pastor da Assembleia de Deus Ministério Nova Esperança. Deus em Cristo Jesus venha lhe abençoar. Lhe convido a se inscrever no meu canal e nos ajudar no crescimento deste canal. Deus em Cristo Jesus te abençoe.